Fala, meu povo lindo, professor José Paulino, sou professor de Química 2 aqui do Vestibular Cidadão e a gente hoje está dando início ao nosso curso de Química 2, Físico-Química, e vamos ver qual é o cronograma que a gente tem. Bom, o cronograma que a gente tem é esse daí. A gente vai começar com a introdução ao estudo das soluções, depois veremos os aspectos quantitativos das soluções, que seriam justamente as unidades de concentrações e cálculos envolvendo soluções. Depois disso veremos as propriedades coligativas, ebullioscopia, crioscopia, osmose, pressão osmótica, pressão de vapor. Encerrando esse bloco aí, por assim dizer, a gente encerra com estequiometria. Depois disso, a gente dá início propriamente dito aos efeitos físicos que a gente encontra diretamente relacionadas às reações químicas. O primeiro disso é a termoquímica. A termoquímica vai estudar o calor envolvido ali nos processos químicos. Depois temos a cinética química. A cinética química estuda justamente a velocidade, a rapidez com que um evento químico ocorre. Então, explosões, reações de explosões envolvem muita cinética química. A gente tem também equilíbrio químico, que a gente vai estudar um pouquinho das reações reversíveis, reações que ocorrem nos dois sentidos, tanto gastando os reagentes quanto restituindo os reagentes. A gente tem a eletroquímica, que vai estudar os fenômenos de fluxo de elétrons envolvidos nas reações químicas, e esse fluxo de elétrons nada mais é do que corrente elétrica. Então a gente vai estudar a corrente elétrica, reações que produzem eletricidade e reações que consomem eletricidade na eletroquímica. E encerrando o curso, a gente vai ver a radioatividade, que são os fenômenos que ocorrem no núcleo atômico, a nível nuclear, por assim dizer. Então vamos lá. Dando início, a gente vai começar a estudar soluções. A gente precisa primeiro saber o que são as dispersões. As dispersões são sistemas nos quais existe um composto ou uma substância, alguma coisa que esteja dispersa, geralmente essa coisa é particulada, e algo que esteja servindo como um agente disseminante, um agente que vai servir como dispersante ou fase dispersante, por assim dizer. Um exemplo disso é a água barrenta. A água barrenta, a gente tem o barro que está disperso na água. Outro exemplo disso, o açúcar. O açúcar está disperso na água. Quando a gente faz uma solução lá de açúcar com água. Outro exemplo disso, a gelatina. A gelatina, a gente pega ali o composto da gelatina e dispersa ele em água. Então, em todos esses exemplos, a gente tem um agente que é disperso, e geralmente a água serve como fase que vai disseminar esse agente, então ela é a fase dispersante. Aí esses sistemas que a gente está vendo aí, eles têm umas características diferentes, essas dispersões, e eles são classificados de acordo com o tamanho das partículas que estão dispersas. Então, por exemplo, a água barrenta, a gente percebe que se a gente deixar ela lá paradinha, ela vai começar a sedimentar. Mas se a gente fizer isso com a gelatina é um composto de gelatina, quando a gente bota ela em água, ele não vai para o fundo do recipiente. Se a gente fizer isso com leite, a gente pode esperar o tempo que for, que o leite não vai, as partículas do leite não vão para o fundo do recipiente. A mesma coisa se você colocar água e açúcar, mexer lá, bem mexidinho, e sumir o açúcar todinho, todo o açúcar se dissolver, passar do seu estado sólido para o seu estado aquoso, não vai sedimentar. Então, uma das características das suspensões, que são essas soluções, essas suspensões de partículas maiores, é que elas se sedimentam. A gente vai ver isso mais na frente, mas aqui o que eu quero ressaltar é que, de acordo com o tamanho das partículas, a gente classifica essas dispersões em uma categoria. Se o tamanho da partícula do disperso for muito grande, for acima de 1 nanômetro, nanômetro é um múltiplo do metro.
O nanômetro é uma unidade usada para coisas muito pequenas. Para a gente ter ideia, o nanômetro é como se a gente pegasse 1 metro e dividisse por 1 trilhão. Então é uma coisa muito pequena, sendo que as partículas das suspensões, mesmo para a química, elas são muito grandes. Aí a gente tem as suspensões coloidais, cujas partículas do que está sendo disperso ali possuem um tamanho intermediário, né, entre 1 e 1000 nanômetros, e a gente tem as soluções. As soluções, as partículas são muito pequenas, são menores do que 1 nanômetro, são muito pequenas, por isso elas têm características diferentes também. E aqui as características gerais, vamos começar pelas suspensões. As suspensões, como a gente já viu, elas têm as maiores partículas acima de 1000 nanômetros. Se essas partículas são muito grandes, a gente consegue diferenciar olhando. Então, olhando, a gente percebe ali que é uma coisa heterogênea, não é homogênea. Por exemplo, se a gente olha para a água barrenta, a gente percebe claramente que tem ali areia e que tem água. A gente só de olhar ali, dar uma digitada, a gente vê as partículas ali se movendo do barro e a água está ali servindo só como disseminante. Então essa é uma característica das suspensões. Outra característica das suspensões, se você deixar ela lá paradinha, o que tiver suspenso vai decantar, vai sedimentar. Então as suspensões podem ser separadas por decantação. E se a gente filtrar? Se a gente filtrar, então a água vai passar e o barro, a areia vai ficar retido no filtro. Então outra característica das suspensões é que elas podem ser filtradas e também podem ser centrifugadas. Centrifugar é você colocar em um recipiente e girar muito rápido. O que for sólido geralmente vai para o fundo do recipiente e em cima fica só o líquido. O que for mais pesado vai para o fundo, no caso aí, que tiver maior massa. Como essas partículas das suspensões têm maior massa, elas estão muito sujeitas à ação da gravidade, da força gravitacional. Por isso elas sedimentam, por isso elas são facilmente centrifugadas. E se a gente centrifuga e sedimenta, decanta, a gente pode facilmente filtrar, certo? Vindo agora para as dispersões coloidais ou coloides. Os coloides, como a gente viu, têm um tamanho intermediário entre 1 e 1000 nanômetros. Então, a gente já, como essas partículas já são um pouco menores do que as das suspensões, a gente já não consegue distinguir visualmente que aquele sistema é um sistema heterogêneo. Mas para os coloides eles são misturas heterogêneas, só que a gente, olhando, a gente não consegue distinguir. Por exemplo, o leite, como está ali, o leite é uma mistura heterogênea, uma suspensão coloidal heterogênea. O leite tem caseína, que é uma proteína, o leite tem albumina, que é outra proteína, tem o açúcar lactose, entre outros compostos lá, tem a gordura, enfim, várias coisas. O sangue é a mesma coisa, né? Tem as hemácias, tem o plasma sanguíneo, tem o soro, tem as plaquetas, então é uma coisa ali, só que quando a gente olha, tá tudo homogêneo, mas na realidade aquilo ali não é homogêneo, aquilo ali é heterogêneo, tem várias fases, mas a gente só consegue ver isso olhando microscopicamente. Uma característica dos coloides é que, como as partículas são menores, elas não decantam, mas elas podem ser centrifugadas, porque elas ainda são muito grandes. Então, se a gente colocar elas para girar em alguma coisa com uma velocidade muito grande, essa coisa a força aqui do giro, vocês vão ver isso na física, em movimento circular, vai ter uma força que é chamada de centrípeta, que vai fazer com que essas partículas vão para o fundo do recipiente. Enfim, e desse modo a gente consegue separar por centrifugação, tanto o leite, quanto o sangue, quanto a gelatina. Outros exemplos de coloide, a gente tem as tintas, que são mais viscosas, mas ainda assim são dispersões ali coloidais. A gente tem a fumaça, que é uma dispersão coloidal gasosa, escapamento de carro, aquela fumaça preta que a gente vê no escapamento dos ônibus. A gente tem os aerosóis ou aerossóis, o desodorante que a gente usa. E mais na frente a gente vai ver o que é isso aqui, o efeito Tyndall. É um efeito bem interessante que vale a pena saber. As soluções
As soluções, quais são as características delas? Bem, as soluções elas possuem partículas menores do que 1 nanômetro. 1 nanômetro é muito pequeno, muito pequeno. 1 nanômetro é muito pequeno. E por isso, as soluções têm partículas tão pequenas que elas não estão tão sujeitas à ação da gravidade quanto as suspensões coloidais e quanto as suspensões. As dispersões coloidais, desculpa. Não confundir dispersão com suspensão. Suspensão é uma classe, um grupo dentro das dispersões. As dispersões é o maior, é o que abrange os três outros. As partículas das soluções, voltando, são menores, por isso elas não estão tão sujeitas à ação da centrifugação, então a gente não consegue filtrar, a gente não consegue centrifugar. E exemplo de solução, a gente tem água e açúcar. Pegar açúcar, colocar na água, mexer ali, o açúcar vai desaparecer, nem olhando microscopicamente você vai conseguir ver as moléculas do açúcar que estão dissolvidas ali. Porque essa é a característica. Nas soluções a gente tem moléculas dissolvidas. Para o caso de sais, a gente tem íons dissolvidos. Se for o cloreto de sódio, NaCl, então a gente vai ver Na+ dissolvido, sódio+, e Cl-, que é o íon cloreto, o ânion cloreto. A gente tem íons e moléculas. Nos colóides a gente tem, se for um colóide molecular, por exemplo, leite, a gente vai ter macromoléculas, moléculas muito grandes. Então a gente vai ter caseína, a gente vai ter albumina, a gente vai ter moléculas muito grandes. E a mesma coisa se forem íons, a gente vai ter íons muito grandes, mas ainda assim menores do que os das suspensões. As suspensões a gente tem aglomerados de macromoléculas, a gente tem aglomerados iônicos. Então aqui nas suspensões a gente tem aglomerados de macromoléculas de íons. Nos colóides a gente tem macromoléculas e macroíons, por assim dizer. E nas soluções a gente tem moléculas e íons. É uma coisa assim que vai diminuindo o tamanho drasticamente. Essa diminuição do tamanho confere propriedades diferentes. Aqui as suspensões, ó, exemplo, aqui a água barrenta. Se a gente, ó, no decorrer do tempo, a água vai ficar um pouco turva, com umas coisinhas ali que tinha na areia que podem ter se dissolvido. Um exemplo disso muito falado foi a água quando estava barrenta lá no Rio de Janeiro, que a Sedasf, eu acho que é a empresa de água de lá, disse que era geosmina, uma molécula que era produzida por algas. Enfim, deixava a água barrenta. Enfim, ó, aí a água fica um pouco turva, ficam as partículas pequenas, mas boa parte do que estava suspenso se sedimenta no fundo do recipiente no decorrer do tempo. Isso para as suspensões, que tem partículas maiores, mais sujeitas à ação da gravidade. Outro exemplo, a gente tem a bezetacil, que é um potente antibiótico. A bezetacil é composta por penicilina G. Ela é administrada na forma de uma suspensão, porque ela não é tão solúvel em água. E uma vantagem disso é que o corpo absorve a penicilina G da bezetacil mais lentamente, porque ela não está dissolvida, ela não está separada em moléculas individuais, ela está ali um aglomerado macromolecular. Então, o corpo vai ter que ir absorvendo vagarosamente, e isso previne reações alérgicas à penicilina. Aqui, ó, aqui é a penicilina antes de agitar, e depois a enfermeira, quem for administrar, o enfermeiro, agita essa suspensão e aí dá uma homogeneizada. Você consegue ver que tem água e tem as partículas ali, e vai com a seringa e aplica. As dispersões coloidais, aqui ó, o leite, como eu já tinha dito, a gente vê o leite olhando assim visualmente, a gente pensa que é homogêneo, mas se a gente coloca no microscópio, a gente consegue ver que tem ali partículas diferentes, de que não estão bem distribuídas de forma homogênea, então a gente classifica como sendo uma mistura heterogênea. Então os colóides eles são heterogêneos, apesar de a gente olhando visualmente perceber eles homogêneos. Aí no leite, isso aqui é albumina, como eu já tinha dito, tem albumina. Aí aqui a gente tem o exemplo do desodorante, do aerosol e as gelatinas. O sangue também, ó, o sangue a gente olha e a gente vê ele é homogêneo, mas se a gente centrifugar,
No sangue a gente tem o plasma sanguíneo, soro sanguíneo, a gente tem plaquetas, tem hemoglobina, uma série de coisas ali que são grandes. Quando a gente centrifuga, a gente consegue separar essas frações. O efeito Tyndall, que eu disse que era um efeito interessante de saber. O efeito Tyndall é basicamente o espalhamento da luz por partículas. Como assim? As partículas de uma solução, água e açúcar, não vão conseguir fazer isso. Você colocar um feixe e espalhar a luz. Porque as partículas são muito pequenas, então elas não conseguem atrapalhar a passagem da luz. As partículas de uma suspensão são muito grandes, então não deixam a luz passar. Elas impedem a passagem da luz. Mas as partículas dos colóides têm um tamanho intermediário. Não é tão pequeno ao ponto de não atrapalhar a luz, mas não é tão grande ao ponto de impedir com que ela passe. Então é justamente isso. Quando a gente pega um laser, que é um feixe único de luz, a luz ali está polarizada, e passa por uma dispersão coloidal, aqui ó, no frasco A, a gente tem uma solução normal, água com açúcar ou apenas água pura. As partículas são muito pequenas, não conseguem impedir com que a luz passe. Diferente do frasco B, do recipiente B, que tem uma dispersão coloidal. Então essas partículas já são um pouco maiores, então elas causam um espalhamento dessa luz, que antes estava única, ela fica mais alargada, A mesma coisa aqui, ó. Nesse copo aqui, a gente tem uma suspensão coloidal, então ela afasta o feixe de luz, ela espalha, diferente ó, do segundo copo, que não interfere de forma nenhuma, porque as partículas elas são muito pequenas. Então esse é o efeito Tyndall, é o efeito que ocorre quando se passa um feixe de luz por uma suspensão de dispersão coloidal, e essa dispersão, o tamanho das partículas intermediário, espalha o feixe de luz. É o espalhamento que ocorre quando a gente passa um feixe de luz por uma dispersão coloidal, o efeito Tyndall. E aqui ó, na floresta a gente tem partículas dissolvidas não, suspensas, dispersas no ar, e essas partículas espalham os raios de luz. E essa é uma explicação, o efeito Tyndall, que explica isso. Aqui a gente vai ver, a gente já viu as suspensões, a gente viu as dispersões coloidais, então vamos propriamente dito entrar em soluções. Nas soluções, o disperso, ou a fase dispersa, é chamada de soluto. E o que estava sendo ali o dispersante é chamado de solvente. Como assim? Por exemplo, numa solução de água e açúcar, de água e sal, o que vai ser disperso é o sal ou o açúcar. Então, sal ou açúcar é soluto. O que vai ser o solvente é a água, porque é ela que vai servir ali para disseminação, para dispersão desses compostos. E como é que eu vou saber quem é ele vai me dar uma mistura, e como é que eu vou saber quem é o solvente, quem é o soluto? Olha, o soluto ele é sempre quem tiver em menor quantidade, e o solvente vai estar sempre em maior quantidade. Quando isso não é verdade? Quando for água. A água, mesmo quando a água tiver em menor quantidade, ela vai ser o solvente, sempre. Porque a água ela tem mania de dissolver, a água é o que a gente considera de solvente universal. Mas o solvente é sempre quem tiver em menor quantidade, a não ser que seja água. Se for água, mesmo que ela esteja em menor quantidade, ela vai ser sempre solvente. Nesse curso aqui, a nível médio, a gente vai trabalhar basicamente com soluções em água, então sempre a água vai ser o solvente, certo? Agora, solvente para quê? O solvente pode ser o soluto, ele pode ser um soluto sólido, certo? Um sal, açúcar, amido, pode ser você dissolver um sólido em líquido, pode ser você dissolver um líquido em outro, como assim? Álcool e água. Você dissolver álcool em água. O que é o álcool 70 que a gente tem tanto usado para o coronavírus? É você pegar um recipiente de 1 litro e dentro desse 1 litro tem 70% de álcool e 30% de água.
Então é uma solução aquosa de água. Nesse caso aí, a água está em menor quantidade, 30% de água. O álcool está em maior quantidade, 70% de água. Mesmo assim, é uma solução aquosa. Tá vendo? Que a água, mesmo quando ela estiver em menor quantidade, ela continua sendo solvente. E aqui a solução é sempre composta disso, de soluto mais solvente. Quando você mistura os dois, você vê que é uma coisa homogênea, certo? E além da gente conseguir dissolver um líquido em outro, a gente consegue dissolver um gás em um líquido. Como assim? O refrigerante. O refrigerante a gente tem o CO2 ali dissolvido. Quando a gente abre, ele não faz tss, é o gás escapando, o CO2 escapando. Outro exemplo, a água gasificada. A água gasificada tem CO2 e tem um pouquinho de outro gás lá, só olhando no rótulo agora. Mas tem CO2 também dissolvido. Fora outros gases que a gente consegue fazer isso. Por exemplo, nos lagos e rios a gente vai ter o oxigênio, o nitrogênio, enfim. Os gases também conseguem se dissolver nos líquidos, os sólidos se dissolvem nos líquidos e um líquido se dissolve em outro líquido. Só que há formas da gente saber disso. Aqui, ó, o solvente é sempre água, exceto quando tiver maior quantidade. E aí a gente pode classificar as soluções quanto à natureza do soluto. Olha, como assim? As soluções moleculares, elas têm solutos que são moleculares, são compostos por moléculas. Exemplos disso, a gente tem o açúcar, tem o álcool, tem o amido, são todos compostos de moléculas. Qual a característica deles? Eles não geram carga quando eles estão em solução. Então, as soluções moleculares, elas não conduzem corrente elétrica. Para conduzir corrente elétrica, você tem que ter cargas em solução. Diferente disso, as soluções iônicas são formadas por compostos que, quando dissolvidos em água, eles geram íons. Os íons são átomos que possuem cargas. Os íons positivos são chamados de cátions e os íons negativos são chamados de ânions, certo? Então, se eu tiver uma solução de cloreto de sódio, aí separa em Na+, quando dissolve, e Cl-. Então, é cátion de sódio, porque o sódio está mais, está positivo, e é ânion de cloro, cloreto, certo? E como essas soluções, esses compostos, eles geram carga quando eles estão dissolvidos em soluções, eles conduzem muito bem corrente elétrica. E a gente começou a falar aqui de dissolução, de dissolver, vamos ver como é esse processo de dissolução. O primeiro processo de dissolução que a gente vai ver é a dissolução de um sólido iônico em água. Ó, se for o cloreto de sódio, por exemplo, o cloreto de sódio, quando ele está no estado sólido, ele é um cristal. Se você perceber, ele é um cristal, ele é um composto cristalino, até brilha às vezes, dependendo do sal que você compra. Se não tiver muito moído, por assim dizer. O sal grosso, por exemplo, ele brilha mais, você percebe mais os cristais, mas ele é um composto cristalino. E quando a gente coloca ele em água, a água começa a separar ele, quebrar a estrutura desse cristal. Ó, aqui a gente tem esse quadrado aqui que representaria o cristal. Ele se organiza na forma de um quadrado, realmente, o cloreto de sódio. E é sempre o íon de sódio positivo, um íon de cloro negativo. Sempre que a gente tiver cargas opostas, elas vão se atrair. E sempre que a gente tiver cargas iguais, elas vão se repelir. Aquele mesmo conceito do ímã. Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. É a mesma coisa aqui, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então a água, ela tem um polo que é parcialmente positivo e um polo que é parcialmente negativo. No oxigênio, no átomo de oxigênio, vocês vão ver na química um depois, ele é mais eletronegativo, então ele tem uma carga parcial ali negativa. E o átomo de hidrogênio, ele é mais eletropositivo, então ele tem uma carga parcial positiva. E aí a água vai interagindo com esses polos dela com o cloreto de sódio e assim ela vai arrancando os átomos do cloreto de sódio do cristal até desfazer o cristal todinho. Quando o cristal estiver desfeito,
ele vai estar assim, nessa forma, a água ao redor dos íons individualmente, os íons todos afastados. Esse processo a gente chama de dissolução ou dissociação. Compostos iônicos dissociam, separam, certo? E quando eles estiverem em solução, que a água fizer isso aqui, ou ficar mantendo eles afastados um do outro, ó, o sódio está infinitamente afastado do cloro. Esse processo é chamado de solvatação. A gente diz que a água solvatou o cloro, a gente diz que a água solvatou o sódio. Solvatação é a água conseguir manter esses íons afastados um do outro mesmo em solução, porque a carga deles é diferente, então a tendência é que eles se atraíssem. Só que a água, por causa dos polos dela, ela consegue manter eles afastados, um afastado do outro. E aqui, ó, o cloreto de sódio aqui, tava lá o cubinho certinho, a forma cristalina dele. Quando a gente dissolve em água, a água vai quebrando esse cristal e separando, um por um, um por um, um por um. Um sódio e um cloro, um sódio e um cloro. E vai ficando em volta, impedindo com que eles se juntem. O processo de quebra desse cristal é chamado de dissolução, dissociação, separação, processo físico. E quando ela mantém esses íons afastados em solução, é chamado de solvatação. A água solvatou o cloro, a água solvatou o sódio. Quando for um sólido molecular, por exemplo, açúcar, o açúcar é composto por moléculas de sacarose. Aqui a sacarose. E a sacarose, ela tem umas partes ali dela que são positivas, outras são negativas. E a água também tem isso, ela tem umas partes dela que são positivas e outras que são negativas. E ela vai interagindo com cada molécula dessa individualmente e vai forçando com que ela vá saindo da estrutura que ela estava organizada antes. E aí ela vai puxando, arrancando uma, arranca a outra, quando vê o composto está todo dissolvido. Qual a diferença da dissolução do sólido iônico para o molecular? O sólido iônico ele gera cargas, as cargas ficam afastadas, a gente tem o sódio mais e o Cl menos, e um afastado do outro. Já aqui no sólido molecular, a água só passa do estado sólido, ela quebra ali o sólido, mas ela não gera cargas. A molécula fica dissolvida no que a gente chama de estado aquoso. Passa do estado sólido para o estado aquoso. Ela só está ali, mas não gerou cargas. Por isso também não conduz corrente elétrica, diferente de uma solução de cloreto de sódio. Aqui a gente tem a dissolução de um líquido em outro, que a gente chama de miscibilidade. É misturar um líquido com outro e ver se vai ficar homogêneo ou heterogêneo. Aqui a solução de água com álcool, a água e o álcool se misturam muito bem, porque as forças intermoleculares entre eles são muito parecidas, são compatíveis, por assim dizer. É a chamada ligação de hidrogênio, interagindo sempre um negativo com um positivo, sempre o hidrogênio positivo e o oxigênio negativo. Então aqui, ó, o oxigênio da água interage com o hidrogênio do etanol e o oxigênio do etanol, que é o álcool, interage com o hidrogênio da água. E por isso eles se misturam muito bem, porque eles são compatíveis. Essas forças entre as moléculas intermoleculares. Já a água e a gasolina, a água quer interagir por cargas, porque a água tem polos, a água é polar. Mas a gasolina é o que a gente chama de composto apolar, a gasolina não tem polos. Então, como não tem compatibilidade entre as forças intermoleculares, elas não se misturam bem, formando duas fases, formando um sistema heterogêneo, com mais de uma camada que a gente consegue distinguir visualmente, certo? Então, é isso. Aí, de forma geral, quando as forças intermoleculares forem miscíveis, forem compatíveis, os líquidos são miscíveis entre si, e é sempre nessa característica, líquido que for polar se dissolve bem em líquido que é polar, e líquido que for apolar se dissolve bem com líquido que for apolar, porque eles vão interagir da mesma forma. E aqui eu disse também que dá para a gente dissolver um gás em um líquido. Eu já disse que tem oxigênio nos mares, nos rios, na água no geral já tem oxigênio dissolvido, é assim que os peixes sobrevivem. Mais um exemplo aí, a gente tem água gasificada, que tem o CO2, os refrigerantes, que tem o CO2 também.
água gasificada aqui ao lado. E a gente tem a solução de ácido muriático. O ácido muriático é utilizado para limpar porcelanas, louças, cerâmicas, e é uma solução de ácido clorídrico, HCl. E o HCl ele é um gás, só que a gente borbulha ele em água, aí ele se dissolve na água. Ao se dissolver na água, ele gera esse íon aqui, que a gente chama de íon hidrônio, ou H+, vocês vão ver isso quando vocês estudarem ácidos. E o Cl-, então eles geram íons de solução. Então, a solução de HCl é uma solução que conduz corrente elétrica. Só que em vez de ser um sólido iônico, é um gás que ao se dissolver gera íons. A mesma coisa aqui para o gás amônia. O gás amônia, ele ao se dissolver, ele gera íons. E o interessante aqui é que o gás amônia ele gera o íon OH-, que é a característica que deixa o meio básico. Vocês vão ver isso na Química 1. Aqui, essa questão aqui, só para a gente matar bem isso, entre as figuras abaixo, identifique que melhor representa a distribuição das partículas de soluto e dissolvente numa solução aquosa diluída de cloreto de sódio. O cloreto de sódio é sempre Na+ e Cl-. Aqui ele dá a legenda para a gente, ó. O mais está para o sódio, o menos está para o cloreto. E aqui na água a gente tem o oxigênio e os átomos de hidrogênio. Lembrando que sempre o oxigênio é negativo e o hidrogênio é positivo. E que a interação é sempre de atração, é sempre o positivo da água com o negativo do íon. O negativo da água com o positivo do íon. Então aqui, ó, na letra A, a gente tem o sódio positivo interagindo com o hidrogênio positivo. Isso aí daria atração ou repulsão? Repulsão, são cargas iguais. Então não é a letra A, o modelo que a gente viu. O modelo que a gente viu é esse daqui, ó. É sempre o positivo com o negativo. Negativo com o positivo. Então aqui, ó, na letra B, a gente tem os íons juntos. A água não deixa os íons juntos quando eles estão em solução. A água faz o que? A água solvata, a água separa eles. Então já elimina a letra C. A letra B, no caso. A letra C está o positivo do sódio com o negativo da água. E aqui para o cloro, o negativo do cloro com o positivo da água. Então isso aqui está correto. E os íons estão afastados entre si, ó. Então a letra C está correta. Vamos ver a D, porque a D está errada. A D está errada já aqui, positivo com positivo, repulsão, não atração. E aqui, ó, negativo com negativo, repulsão também, não atração. Por isso que está falso e aqui os íons estão juntos. Então a resposta aqui seria a letra C, certo? A gente viu a classificação das soluções quanto à natureza do soluto. Se é iônico ou se é molecular. A gente viu o processo de dissolução dele. Se for um soluto que é sólido, se for um soluto que é líquido, se for um soluto que é gás. Então a gente vai ver agora o quanto esse soluto consegue se dissolver. O coeficiente de solubilidade ele diz basicamente isso. A quantidade máxima de soluto que a gente consegue colocar em uma quantidade específica de solvente. Se for água, é a quantidade máxima de sal, por exemplo, que a água consegue dissolver. Para o sal de cozinha, o cloreto de sódio, a água, 100 ml de água, consegue dissolver 36 gramas de sal de cozinha a 20 graus Celsius. Por que eu coloquei a temperatura? Porque quando a gente esquenta, o grau de solubilidade, o coeficiente de solubilidade, para alguns casos tende a aumentar, para outros tende a diminuir. Vai depender, a gente vai estudar isso aqui. Aí, através disso, a gente consegue classificar as soluções quanto ao grau de saturação dela. As soluções elas podem ser insaturadas quando o coeficiente a quantidade de soluto que tiver ali for menor do que o coeficiente de solubilidade. Então aqui, por exemplo, o coeficiente de solubilidade está aqui, ó. Por exemplo, se fosse uma solução de cloreto de sódio, então aqui seria 36 gramas.
para 100 ml de água. Então, um copo com 100 ml só aguenta dissolver 36 gramas de cloreto de sódio. Se a gente botar 20 gramas, está abaixo do coeficiente de solubilidade, está menor. Então, essa solução aí que a gente fez estaria insaturada. Se a gente botar exatamente 36 gramas, então está igual ao coeficiente de solubilidade. Então, essa solução ela é saturada. E se a gente botar 50 gramas, 50 gramas está acima do coeficiente de solubilidade, então está super saturada. Então, mas a água só consegue dissolver 36. Então a gente botou 50. A água vai dissolver 36 e o resto vai ficar no fundo. A água não vai conseguir dissolver. No caso, se for 100 ml de água, é sempre para essa quantidade. Se for 100 ml de água, dissolve 36. Sempre ele vai dar a quantidade de água que a gente está trabalhando no coeficiente. A solução supersaturada, como eu já falei, a gente consegue fazer com que ela dissolva a quantidade além do que ela consegue. Por exemplo, quando eu falei da supersaturação ali, eu disse que se a gente botar 50 gramas de cloreto de sódio, a água vai dissolver 36, porque é o que ela consegue dissolver, e 36 menos 50 dá 14, eu acho. E 14 gramas ficariam no fundo do recipiente. Só que se a gente esquentar, uma parte desses 14 gramas que estavam ali começam a se dissolver, porque o coeficiente de solubilidade tende a aumentar com a temperatura. Isso não é verdade para todos os compostos, mas para boa parte deles é verdade. Toda vez que a gente aumenta a temperatura, o composto fica mais solúvel. Então, com isso a gente consegue fazer soluções que são super saturadas, elas são instáveis, qualquer perturbação faz com que o que tiver dissolvido em excesso precipite, e se a temperatura cair, por exemplo, o coeficiente de solubilidade vai aumentando no decorrer da temperatura. Se tiver a 100 graus Celsius, o cloreto de sódio é mais solúvel do que se tiver a 20 graus Celsius. Então, se a gente dissolver uma quantidade maior, quando a temperatura for caindo e chegar a 20 graus Celsius de novo, isso vai precipitando. Isso está ilustrado aqui, ó. Pronto. Aqui ele colocou 40 gramas de cloreto de sódio, mas em 100 gramas de água. A densidade da água é 1, então 1 grama de água vale 1 ml. Então se aqui tem 100 gramas de água, é porque é igual a 100 ml. Então ele botou 40 gramas de sódio em 100 ml de água. Só que a água aguenta dissolver quanto? 100 ml. 100 ml a 20 graus Celsius consegue dissolver 36. Então sobrou 4 no fundo. É justamente isso. Ficou 4 gramas no fundo precipitado. Aí ele foi e aqueceu a uma temperatura alta e conseguiu dissolver tudo isso. Se isso esfriar, continua. Mas se a gente perturbar de alguma forma, qualquer forma, se a gente mexer, colocar alguma coisa dentro, o que está dissolvido em excesso, que seriam os 4 gramas a mais, a água só consegue dissolver 40, só que quando esquentou ela aumentou, ela dissolveu. Só que se a gente perturbar de qualquer forma, mexer, colocar alguma coisa dentro, essa quantidade que está em excesso, esses 4 gramas, precipita tudo. E esse é o exemplo que a gente vai ver aqui agora. Aqui no primeiro quadro, ele tem uma solução que é assim, super saturada, ele aqueceu. Aí ele tinha colocado uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade, tinha ficado no fundo, ele aqueceu. Depois ele foi lá e tocou com essa pinça aí. E aí o excesso que ele tinha dissolvido começou a precipitar. Como mostra isso aqui, ó. Ele pode só tocar e aí o que tiver em excesso começa a precipitar na solução. Alguns precipitados eles são compostos iônicos, né? Então eles são compostos cristalinos. Então por isso que a gente percebe a formação de um cristal propriamente dito. É um cristal se formando bem agulhado. Aí esse processo aí também é chamado, como a gente está vendo ali a formação de um cristal, então é chamado de recristalização. E é utilizado para purificação de alguns compostos sólidos. Por exemplo, se eu tiver cloreto de sódio,
tipo sal de cozinha, e ele tiver impuro, eu tirei do mar e ele tá com sulfato de cálcio, tá com outras coisas lá que podem ser nocivas para nossa saúde. Uma forma da gente purificar esse cloreto de sódio é justamente a gente fazer uma solução supersaturada. Aí a gente vai supersatura essa solução com cloreto de sódio, bota, sei lá, pega 100 ml de água e bota 50 gramas. Então vai dissolver 36 e 14 vai ficar no fundo, beleza? Aí a gente aquece, dissolveu esses 50 gramas todinho. Aí depois a gente deixa lá resfriando ou dá um jeito de dar uma perturbada ali, bate, dá algum jeito. Então todo o cloreto de sódio que, que tinha se dissolvido vai precipitar e o resto, os 36 gramas mais as impurezas, vão ficar dissolvidas na água. Então a gente vai filtrar e vai ficar só com o cloreto de sódio que ficou precipitado. A gente perdeu o resto, 36 gramas de cloreto de sódio que ficaram dissolvidas na água, mas ficou lá também as impurezas. Tudo que precipitou foi só cloreto de sódio. Então essa forma de purificação é chamada de recristalização. Você faz com que o composto se dissolva e depois faz uma solução supersaturada, dissolve uma quantidade excessiva dele. Quando ele estiver dissolvido, você perturba essa solução de alguma forma, seja diminuindo a temperatura, seja de uma forma mecânica, incidindo alguma coisa lá. Então você vai fazer com que os compostos que eram cristais e foram dissolvidos recristalizem. E as impurezas vão ficar dissolvidas na água. Depois é só filtrar e ficar com seu composto puro. E as curvas de solubilidade, essas curvas elas mostram basicamente o quão solúvel alguma coisa é em uma dada temperatura. Então ela mostra o coeficiente de solubilidade no decorrer da temperatura, graficamente. E nesses gráficos a gente consegue ver se uma solução está insaturada, está saturada ou se está supersaturada. Por exemplo, aqui essa curva é para o cloreto de sódio. Pode vir na forma de tabela também. Mas aqui, ó, essa curva é para o cloreto de sódio. Aí aqui, a gente, todos os pontos que a gente tiver que forem em cima dessa reta, a solução é saturada. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui é basicamente 30 e alguma coisa, vamos botar como 36. Se eu pegar 10 graus Celsius e botar 36 gramas de cloreto de sódio, vai estar saturado. Agora, se eu pegar em 10 graus Celsius e botar 50 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água, 100 gramas de água é a mesma coisa que 100 ml, vai estar super saturado. E se eu botar 20, vai estar insaturado. Então você pega uma temperatura no decorrer e traça aqui o plano cartesiano, né? Uma temperatura vai corresponder a uma quantidade de gramas de cloreto de sódio. E isso vai te dizer se a solução está saturada, está supersaturada ou se está insaturada. Se o ponto bater exatamente na curva, a solução está saturada. Se o ponto bater acima da curva, está uma solução supersaturada. E se for abaixo dessa curva, está insaturada. Aqui a gente tem outras curvas, ó. Aqui essa mesma coisa, ó. Se o ponto estiver exatamente em cima da curva, a solução que você fez está super saturada. Então, por exemplo, isso aqui é para o nitrato de potássio. Se a 20 graus Celsius, em 100 ml de água, em 100 ml de água, 100 gramas é a mesma coisa que 100 ml. Eu colocar 40 gramas de nitrato de potássio, essa solução aqui vai estar super saturada. Se eu colocar a 10 graus Celsius 20 gramas, vai estar saturada. E se eu colocar a 20 graus Celsius uma quantidade aqui, sei lá, 10 gramas, vai estar insaturada. Teve abaixo da curva, insaturada ou não saturada. Teve em cima da curva, está saturada.
teve exatamente na curva, no caso está saturada, teve acima da curva está supersaturada. Aqui, ó, nessas curvas de solubilidade, elas dizem uma coisa interessante. Sempre que a curva for ascendente, for crescente, o composto vai ficando mais solúvel à medida que você aumenta a temperatura. Então essa curva é chamada de endotérmica, porque ela precisa absorver calor, absorver temperatura, aumentar a temperatura, no caso, absorver calor, aumentar a temperatura. À medida que a temperatura aumenta, ela aumenta também. Então ela é endotérmica, ela absorve calor, aumenta com a temperatura. A curva aqui do sulfato de sério, essa última aqui, ela está decrescendo no decorrer do aumento da temperatura. Então essa curva é chamada de curva exotérmica, porque ela libera calor. Ela, à medida que a temperatura aumenta, ela vai diminuindo. Ela é contrário. A primeira precisa absorver calor, então se você aumenta a temperatura, fornece mais calor. Ela fica mais ascendente, mais crescente, o composto fica mais solúvel. Essa daqui é o contrário. Se você fornece mais calor, ele vai ficando mais insolúvel. Se você tira calor dele, se você diminui a temperatura, aí sim é que a solubilidade dele aumenta. Por isso que é exotérmico, porque ele libera calor por meio, ele perde calor, então a temperatura tende a diminuir. O contrário é o endotérmico, absorve calor, a temperatura tende a aumentar. Então sempre que a curva for crescente, o composto vai ficando mais solúvel com o aumento da temperatura. Sempre que a curva for decrescente, o composto vai ficando mais insolúvel com o aumento da temperatura. Aqui está exatamente isso. Essa questão aqui, ó. O gráfico a seguir representa a solubilidade de vários sais em função da temperatura expressa em gramas do soluto por gramas de água. Sobre esse gráfico, responda. A letra A. Com o aumento da temperatura, quais sais aumentam sua solubilidade? Se a gente reparar, todas as curvas que tiverem crescentes, a solubilidade dos sais está aumentando. Então, a do cloreto de césio, a do cloreto de rubídio e de lítio, a do cloreto de cálcio e a do cloreto de sódio. Isso aí a gente responde a letra A. Aí na letra B ele pergunta qual a solubilidade com aumento qual diminui a solubilidade com o aumento da temperatura? Só o sulfato de lítio. Geralmente, quando vocês verem um gráfico de sulfato, de algum sulfato, eu acho que só o de sódio que não é assim. Todas as vezes a curva deles é decrescente, eles são exotérmicos, são curvas exotérmicas. Você aumenta a temperatura e eles ficam mais insolúveis. Para o resto dos compostos, é o contrário, você aumenta a temperatura e eles vão ficando mais solúveis. E ele pergunta aqui, ó, qual é o coeficiente de solubilidade do sulfato de lítio a 50 graus Celsius? Para saber isso, você vem aqui na temperatura, ó, 40, aqui 60, então 50 é esse do meio. Então a 50 graus Celsius, ele quer saber do sulfato de lítio, então você quer nessa curva aqui, ó. Então a 50 graus Celsius vai estar aqui, ó, nesse ponto. Então nesse ponto é aproximadamente 30 gramas que estão dissolvidas. Então o coeficiente de solubilidade do sulfato de lítio a 50 graus Celsius é de aproximadamente 30 gramas para cada 100 ml de água, ou 100 gramas de água, como eles colocam. Existem também curvas de solubilidade irregulares, elas têm uns bicos. Essas curvas, elas têm esses bicos aqui, ó. O composto, você vai aumentando a temperatura, ele vai se solubilizando, solubilizando, solubilizando. Aí tem esse bico aqui, ó. Depois disso daqui, ele começa a diminuir a solubilidade dele e pode aumentar de novo, como é o caso aqui, ó. Tá aumentando, aí teve essa inflexão aqui, diminuiu um pouco, aumentou um pouco e assim vai, mas sempre, ó, com essa irregularidade. Essas curvas são comuns para sais hidratados e essas irregularidades são sais hidratados, são sais que em sua composição eles têm água dentro do retículo cristalino. Todos os sais eles são cristais. Esses sais hidratados têm moléculas de água presas no retículo cristalino. E à medida que você aumenta a temperatura, essas moléculas de água saem do retículo cristalino, dos cristais.
Então essas inflexões nas curvas é justamente isso, é a saída dessas moléculas de água que estão presas no retículo cristalino dos sais. Uma questão aqui sobre a gente ver isso: preparou-se uma solução dissolvendo-se 50 gramas de sulfato de sódio em Deca hidratado em 100 gramas de água a uma temperatura de 40 graus Celsius. A seguir, a solução foi resfriada para 20 graus Celsius, havendo a formação de um sólido branco. Então, o que foi que ele fez? Ele supersaturou essa solução. Ele pegou 50 gramas do sulfato ali hidratado, colocou em 100 gramas de água. Aí ele aqueceu a 40 graus para aumentar a temperatura, para aumentar o coeficiente de solubilidade, e depois ele deixou resfriar, voltar a 30 graus, a 20 graus no caso. Então, a letra A, o que ela pergunta? Qual a quantidade do sólido que se formou? Ele quer saber, resfriou, ele aqueceu, aí solubilizou muito, aí depois resfriou, então a quantidade precipitou. Aí ele quer saber que quantidade foi essa. Então a gente vem aqui, ó. Ele disse que foi a temperatura de 40 graus. Então a 40 graus a gente tem aproximadamente uns 48 gramas dissolvidas, por aí, para esse ponto aqui, certo? E ele disse que a solução foi resfriada a 20 graus. A 20 graus a gente vem aqui, ó. Tá exatamente aqui, esse ponto. Então a 20 graus a gente tem só 20 gramas dissolvidas. Então se ele colocou 50, aqueceu para dissolver tudo, e depois aqueceu a 40 para dissolver basicamente boa parte, e depois deixou resfriar para 20, quer dizer que a 20 graus só tem 20 gramas dissolvidas. Então se ele colocou 50 e só tem 20 dissolvida, sobrou 30 gramas no precipitado, certo? 50 menos 20 dá 30, tem 30 gramas de precipitado. E o que representa a mudança na curva em aproximadamente 38 graus. Ele está falando justamente desse bico aqui, dessa inflexão. Como a gente viu no slide anterior, quando tiver essa inflexão, essa irregularidade na curva, está ocorrendo a liberação de moléculas de água que estavam presas no cristal. Então é justamente isso. A perca de moléculas de água do composto de hidratação. Certo? Os gases, eles também, como eles se dissolvem nos líquidos, a gente pode estudar a solubilidade deles em função da temperatura. Só que para os gases, além da temperatura, a gente tem a influência da pressão também. Aí a solubilidade aumenta com o aumento da pressão. Então, por exemplo, na garrafa de refrigerante, quando ela está fechada, a gente não vê nada borbulhando, nada escapando, porque a pressão dentro da garrafa está muito grande, então a solubilidade do gás ali também está alta. Quando a gente abre, a pressão diminui e o gás começa a borbulhar, começa a escapar. Se a pressão diminui, a solubilidade do gás diminui também. Então, por isso que o gás começa a escapar. Então, é sempre assim, com o aumento da pressão, a solubilidade do gás aumenta, certo? E a temperatura, sempre que a gente diminuir a temperatura em temperaturas mais baixas, os gases são mais solúveis. Por isso que um refrigerante quente, por assim dizer, ele vai espumar mais, se você agitar ele vai espumar mais do que um refrigerante gelado, porque a temperatura mais baixa faz com que o gás fique solubilizado no líquido e não escape facilmente. A temperatura mais alta faz com que o gás não esteja tão solubilizado no líquido e escape mais facilmente. Mais dificilmente no outro exemplo, me confundi aí, desculpe. Então aqui, se a gente aumenta a pressão, a pressão aqui em atmosfera, quanto maior a pressão, maior a solubilidade dos gases. Maior a solubilidade do oxigênio, maior a solubilidade do nitrogênio, maior a solubilidade do CO2, qualquer gás. Sempre que você aumentar a pressão, a solubilidade do gás aumenta também. E para a temperatura, sempre que você diminuir a temperatura, a solubilidade do gás vai aumentar.
Sempre em temperaturas mais baixas, a solubilidade dos gases é maior. Para isso, a gente pode ver também, estudar um pouco do mergulho, porque a cada 10 metros de profundidade no mar, a gente tem uma atmosfera de pressão, então a pressão vai aumentando. Então aqui, a nível do mar, a gente já tem uma atmosfera, que é essa. Se a gente mergulha 10 metros, então a gente tem uma atmosfera de cima, mais uma que a água está fazendo agora. A água está pressionando a gente. Então em cima da gente vai ficar duas atmosferas de pressão. Se a gente desce mais 10 metros, e agora a gente está a 20 metros de profundidade, então a gente tem a atmosfera, a camada de gases, aí a gente tem 10 metros de água fazendo pressão na gente, mais 10 metros de água fazendo pressão na gente. Cada 10 metros é uma atmosfera, então a gente tem 3 atmosferas pressionando a gente agora. E assim sucessivamente, a cada 10 metros vai aumentar uma atmosfera de pressão em cima da gente. Então, quando os mergulhadores estão em altas profundidades, se eles estiverem em 100 metros, por exemplo, os gases, a solubilidade deles é maior com o aumento da pressão. A pressão lá embaixo está muito alta, então os gases no sangue dos mergulhadores estão dissolvidos. Então a gente tem oxigênio, a gente tem nitrogênio, a gente tem CO2, estão diretamente dissolvidos no sangue, certo? Então, se eles subirem muito rápido para a superfície, se eles mergulharem e subirem rapidamente para a superfície, a diferença de pressão vai ser, a variação da pressão vai ser muito alta. A pressão vai ficar pequena muito rapidamente e os gases que antes estavam dissolvidos vão expandir muito rápido. E se o gás expande muito rápido no sangue, ele causa bolhas de ar no sangue. E bolhas de ar no sangue causa embolia. Então pode causar a morte do mergulhador. Além disso, tem o que a gente chama de doença da descompressão, que é justamente isso. Os mergulhadores eles sofrem desse mal justamente porque quando eles estão em altas profundidades, os gases eles estão dissolvidos. À medida que eles vão subindo, os gases vão se expandindo. Então eles vão subindo devagarzinho para impedir a embolia, mas mesmo assim eles acabam desenvolvendo malhas, que é chamado de doença da descompressão. Aqui só para a gente encerrar a aula, essa questão aqui envolvendo a solubilidade de gases, da Universidade Federal do Piauí. Aí em regiões mais áridas do Nordeste, os pescadores preferem os horários mais frios do dia para pescar. De fato, nesses horários a pesca é mais farta, porque os peixes vão à superfície em busca de oxigênio. A maior concentração de oxigênio na superfície nos períodos mais frios explica-se pelo fato, ora, se a temperatura é mais baixa, ele está falando no período mais frio, os peixes sobem para pegar mais oxigênio, certo? Se a temperatura é mais baixa, a solubilidade dos gases é mais alta. Então aqui, a letra A redução da temperatura aumenta a solubilidade dos gases nos líquidos. Isso está verdadeiro, certo? Sempre que a temperatura for mais baixa, os gases vão ser mais solúveis. Então a resposta é a letra A. Mas a letra B, porque a letra B está errada? A redução da temperatura aumenta a constante de dissociação da água. Nada a ver, certo? A elevação do número de mols, quando ele fala do número de mols, ele quer falar de quantidade. Aumentar a quantidade de oxigênio ocorre com a redução da pressão. Não, é o contrário. Sempre que tiver maior pressão, vai ter maior quantidade de gás dissolvida, em mol, em grama, em litro, em o que é que for, certo? Então isso aqui está falso, porque ele está dizendo que se reduzir a pressão, vai aumentar a quantidade de oxigênio. Na verdade é o contrário, se reduzir a pressão, diminui a quantidade de oxigênio. A solubilidade dos gases nos líquidos independe da pressão. Falso. A solubilidade dos gases nos líquidos depende totalmente da pressão. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade. A elevação da temperatura reduz a energia de ativação da reação de redução do oxigênio. Aqui tem até um erro na questão, que ele botou reduzir, mas a elevação da temperatura aumenta a energia e não reduz, certo?
aumenta a energia de ativação. Isso aqui a gente vai ver quando a gente for estudar em cinética química. Mas aqui dava para matar essa questão já por aqui, ó, por essa última parte. A maior concentração de oxigênio, que é um gás, na superfície nos períodos mais frios explica-se pelo fato da redução da temperatura aumentar a solubilidade dos gases. Sempre quando a temperatura for menor, a solubilidade dos gases é maior. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E na próxima aula a gente volta com os aspectos quantitativos das soluções, que de fato são as concentrações. Então a gente vai ver concentração em grama por litro, mol por litro, título, parte por milhão. A gente vai ver todos os tipos de concentração. Então até a próxima semana. Valeu!